Para aqueles que estão nos visitando, ou aqueles que estão nos acompanhando pela internet pela primeira vez, aqui em nossa igreja nós temos o hábito de estudar, de pregar mensagens expositivas ao longo de um livro da Bíblia. E nós estamos, nesses dias, focalizando o livro do Eclesiastes. Então, abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Capítulo 2. Hoje é o quarto sermão desta série de mensagens no Eclesiastes. Capítulo 2, e eu lerei os versos 1 a 11. E você acompanhe silenciosamente a leitura que farei. Espero que você acompanhe com interesse, com alegria, com atenção, porque é a palavra de Deus que será lida. Eclesiastes 2, de 1 a 11, diz o seguinte: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, damos-te graças mais uma vez por nos permitires pisar os teus átrios. Aqui estamos mais uma vez em torno da tua palavra e agora vamos meditar nela. E por isso nós te pedimos que tu nos auxilies de uma maneira tal que possamos ter uma boa compreensão do sentido do texto sagrado. Que tu trabalhes em nós, abrindo o nosso entendimento e preparando o nosso coração
para receber a tua palavra como semente em boa terra, e que a tua palavra produza em nós os frutos a que se destina. Nós oramos em nome de Jesus, a palavra que se fez carne. Amém. Certamente você já notou como a vida daqueles que estão no topo da pirâmide social exerce um certo fascínio sobre nós. A gente gosta de bisbilhotar a vida dos famosos, das celebridades, não é? E é esse fascínio que a vida das celebridades exercem sobre nós que acaba alimentando o sucesso de alguns programas de televisão que têm esse propósito de mostrar a vida dos famosos para nós. É esse fascínio que faz o sucesso de revistas, de sites, de notícias especializados em focalizar a vida dos ricos e poderosos. Enfim, você deve perceber que o mundo das celebridades nos atrai. A gente fica curioso e assiste aquele programa de TV, lê aquela revista, visita aquele site especializado. A gente quer saber o quanto fatura por ano aquela celebridade X ou a celebridade Y, né? Os programas de TV e as revistas especializadas acabam nos levando para visitar, ainda que virtualmente ou por meio de fotos, as mansões onde vivem as celebridades. A gente acaba podendo, por meio dessas mídias, TV, a internet, as revistas, a gente acaba podendo, inclusive, acompanhar as celebridades em suas férias, não é? Fulano está passando férias em tal lugar, e aí você vai lá, visita aquele site, vê as fotos, a gente gosta disto, não é? A gente descobre e vive com eles os seus relacionamentos amorosos, não é? Olha, fulano agora está com Beltrana. Olha, fulano largou Beltrana e agora está vivendo com a celebridade X. E a gente gosta muito desse universo, e isso exerce um certo fascínio sobre nós. E no fundo, a gente fica pensando, isso aqui é vida. Né? Isso aqui é vida. Se eu tivesse pelo menos a metade disso, acho que eu seria a pessoa mais feliz, mais realizada do mundo. É assim que a coisa funciona. Mas hoje, irmãos, o pregador, o Kohelet, vai dizer a você e a mim que isso também é vaidade. E você já sabe que o termo vaidade no Eclesiastes significa literalmente vapor, fumaça, neblina. Então hoje o pregador vai dizer a você e a mim que isso também é correr atrás do vento, ou para usar uma expressão mais familiar nossa, da nossa cultura, isto é enxugar gelo.
No domingo passado, nós vimos que o pregador procurou o sentido da vida trilhando um caminho do entendimento das coisas. A gente poderia dizer que ele procurou o sentido da vida trilhando o caminho do nerd. É que o pregador achou que a vida que vale a pena ser vivida, ela seria encontrada no entendimento das coisas. Mas nós vimos também na semana passada que o pregador chegou à conclusão de que o caminho do nerd não o levaria a lugar nenhum. Nós vimos que ele chegou à conclusão de que o caminho do nerd, o caminho do entendimento das coisas, só serviu para mostrar a ele que existem coisas tortas neste mundo que não se pode endireitar. E também que o que não se conhece não se pode imaginar. Então ele disse que o caminho do nerd, o caminho do entendimento das coisas, só serviu para encher de angústia e de tristeza o seu coração. Mas agora ele propõe buscar o sentido da existência humana em um outro caminho. Agora ele propõe buscar o sentido da vida. Se na semana passada nós vimos que ele trilhou o caminho do nerd, eu diria que agora ele trilha o caminho do hedonista. Vejam aí que ele vai nos relatar como foi que ele trilhou o caminho do hedonista. O caminho do hedonista é o caminho do prazer. Dê uma olhada no verso 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Então, ele diz que agora ele vai tentar encontrar o sentido da existência na busca do prazer, naquele caminho que nós poderíamos dizer que é o caminho do hedonista, que é o caminho do prazer. E ele diz qual foi o resultado. Aqui ele chegou nessa busca também. Ele diz aqui que isso também, final do verso 1, é vaidade. Isso também era vaidade. E olhem os detalhes que ele dá a partir do verso 3. Aliás, antes, no verso 2, ele diz, do riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve. A conclusão dele é que esse estilo de vida no qual ele buscou prazer, no qual ele achou que encontraria o sentido da vida, de fato não levou a nada. Ele chegou à conclusão de que isso também é loucura e de que isso também não satisfez o coração dele. E a partir do verso 3, ele vai dar aí os detalhes de como ele fez essa busca. Verso 2, do riso disse, é loucura,
e da alegria de que serve. Então ele está dizendo que ele resolveu viver em função dos prazeres. Ele resolveu buscar o sentido da vida vivendo em função de entretenimento, em função de diversões. Mas ele diz aqui que as boas experiências da vida, no final, não satisfizeram a sede da sua alma. É isso que ele está dizendo no verso 2. Do riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve. O que ele está dizendo é que toda a sua tentativa de saciar a sede da alma por meio dos prazeres, por meio do entretenimento, por meio das diversões, não foi suficiente para matar a sede da sua alma. Em outras palavras, a alma podia até se satisfazer por algum tempo, mas depois ela continuava sedenta e em busca de mais. É isso que ele está dizendo aí no verso 2. Do riso é loucura, da alegria de que serve. Em outras palavras, no verso 2 ele está dizendo: querer satisfazer a alma com prazeres, querer matar a sede da alma no entretenimento, na diversão, é uma insensatez inútil. Agora sim, a partir do verso 3, ele vai começar a detalhar a sua experiência. Então, no verso 1, ele está dizendo: agora eu vou contar para vocês a minha experiência de busca de sentido nos prazeres da vida. Mas isso também é vaidade. Verso 2 ele diz: é loucura e de nada serve, porque nenhum prazer, nenhuma experiência prazerosa pode de fato tapar o buraco da alma. Então, verso 3, ele começa a detalhar a sua experiência de busca nos prazeres do sentido da existência humana. Veja o verso 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. O pregador diz que ele testou esta filosofia hedonista. Ele diz que testou essa filosofia do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esta é uma filosofia de vida muito comum e que muitos adotam entre nós até hoje sem perceber. Mesmo sem perceber, muitos adotam essa filosofia dizendo: olha, a vida é curta, a vida é passageira, portanto, desfrute o máximo de prazeres da vida presente. Viver é curtir, este é o segredo. E durante algum tempo, o pregador acreditou e adotou esta filosofia de vida. Veja aí no verso 3, ele diz que deu-se ao vinho, regendo-se, contudo, pela sabedoria. Irmãos, parece que o experimento de Salomão não foi a dissolução de entregar-se à embriaguez a ponto de perder os sentidos. Até porque o que ele está fazendo aqui é ver, ele diz aí,
é ver o que melhor servia que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então ele está dizendo que ele queria descobrir experiências de prazer que pudessem dar sentido à vida, que pudessem fazer a existência humana valer a pena. Não é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos? Nós usamos experiências de prazer para tapar o buraco da alma? Não é assim? A gente vive muitas vezes de churrasco em churrasco, de restaurante em restaurante, de viagem em viagem, de namoro em namoro, de balada em balada, tudo isso na tentativa de dar sentido à nossa existência. Afinal, a vida é curta, portanto, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o que o pregador está dizendo é que depois de buscar o sentido da vida no entendimento das coisas e sair frustrado, ele chegou à conclusão de que a vida não é para ser entendida, a vida é para ser curtida, a vida é para ser experimentada. Então eu acho que é isso que dá sentido à existência humana. Mas aqui ele está dizendo que esse caminho dos prazeres também foi correr atrás do vento, foi vaidade de vaidade. Vejam agora os versos 4 a 6. Ele diz aí: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. As casas mais extraordinárias do mundo é o nome de uma série, um documentário, é uma série que está disponível aí no catálogo da Netflix. E é um documentário em que um famoso arquiteto, Piers Taylor, e juntamente com uma atriz, a atriz chama-se Caroline Quetting, esse casal visita casas extraordinárias pelo mundo afora. Ele, o Piers Taylor, faz a análise da casa com o olhar técnico de arquiteto, enquanto que Caroline nos apresenta o olhar mais pessoal de um hóspede, de uma pessoa comum. Não sei se você já viu esta série lá no Netflix. Ao assistir aquela série, vendo aquelas casas magníficas, a gente fica se perguntando o que seria viver numa casa daquelas. Eu vi um em que o muro, não tinha portão a casa assim, o muro com plantas e tal, e o sujeito aciona um botão, o muro se move assim, abre toda a casa, depois o muro fecha, um espaço enorme, uma beleza em que a pessoa está assim trabalhando na cozinha e numa grande vidraça de frente para o mar, uma beleza e tal. Uma coisa magnífica. E quando a gente assiste aquele documentário, a gente fica se perguntando e imaginando como seria viver numa casa daquelas. A gente fica imaginando que seria o paraíso na terra. Pois bem,
Salomão está dizendo aqui nos versos 4 a 6 que casas como aquelas fizeram parte da experiência dele. Casas como aquelas fizeram parte do desfrute das coisas boas da vida que Salomão experimentou. E notem aí nos versos 4 a 6 que ele fala no plural. Não foi uma casa, ele diz, foram casas, não é? Ele usa o plural. E uma outra coisa digna de nota aqui também, nos versos 4 a 6, é o possessivo da primeira pessoa do singular. Notem como é que Salomão diz aí nos versos 4 a 6. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, não é? Fiz, verso 5, jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Verso 6, fiz para mim açudes. Então, ele não apenas teve a multiplicidade de coisas que nós imaginávamos que pudesse ser um paraíso na terra, e tudo de uma maneira muito egocêntrica. Para mim, diz Salomão. Eu sei que assisti aquela série com os olhos de uma dona de casa, talvez ela não se sentisse que estaria num paraíso, não é? É muita coisa para cuidar, é muito trabalho, muita casa para arranjar. Eu imagino até que a Eliane dissesse, olha, eu não quero morar numa casa dessa, isso é horrível. Mas calme, calme. Dê uma olhada no que Salomão experimentou. Ele não só experimentou essas casas magníficas, mas ele tinha, veja o verso 7, servos e servas que lhe davam tudo a tempo e a hora. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Então, irmãos, a gente percebe que Salomão viveu numa casa ou em casas como essas, mas sem trabalho. Esse é o tipo de vida com o qual todos nós sonhamos. E notem o que Salomão diz. Ele diz mais. Ele diz aí que amontoou prata, ouro e tesouros de reis e de províncias. Não apenas patrimônio em termos de bens, mas ele tinha em espécie dinheiro para comprar o que quisesse. E mais do que isso, ele diz aqui no verso 8 que ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Provi-me de cantores e cantoras. Ele não apenas vivia, experimentou a vida numa dessas casas magníficas, não apenas tinha servos e servas que lhe serviam, dando tudo nas mãos a tempo e a hora, mas ele podia contratar os cantores e as cantoras preferidas para as suas festas. Já imaginou? É o tipo de vida que normalmente nós achamos, olha, uau, isto sim é que é viver. E ele diz mais, ele diz que tudo que o dinheiro podia comprar, ele não lhe negou.
até as delícias do sexo. Ele diz aí, as delícias dos filhos dos homens. Verso 8, mulheres e mulheres. Verso 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Então, Salomão está dizendo aqui que esta experiência de buscar sentido da existência ou para a existência humana por meio dos prazeres, das coisas boas que a vida oferece, também foi correr atrás do vento. Foi vaidade de vaidade. Não levou a lugar nenhum. Foi como enxugar gelo. A alma continuou vazia e o buraco da alma não foi tapado também por essas coisas. Irmãos, mas a pergunta é, será que Salomão está dizendo aqui que Deus é contrário à diversão? Será que Salomão está dizendo aqui que o entretenimento é em si mesmo algo pecaminoso? Será que Salomão está dizendo aqui que Deus é contra os prazeres que nós podemos desfrutar no mundo que Ele mesmo criou? Irmãos, certamente que não. O ensino geral da Escritura nos ensina que Deus criou todas as coisas para o nosso aprazimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse isto, que Deus criou todas as coisas para o nosso prazer. Então, qual é o problema? Qual é o problema se a boa criação de Deus nos dá prazer e se Deus nos projetou para que nós pudéssemos desfrutar das coisas boas que Ele criou? Deus me fez com papilas gustativas para poder ter o prazer em saborear as coisas boas que Ele trouxe à existência. Deus me fez com senso estético, me deu olhos para apreciar a beleza do mundo que Ele criou. Deus é quem criou o sexo para a procriação humana e para o nosso prazer. Então, por que é que Salomão está dizendo que estas coisas não podem matar a sede da alma? Irmãos, o problema aqui é buscar nas coisas criadas aquilo que devemos buscar no Criador. A Bíblia diz que nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para derivar dele toda a alegria, todo o prazer de que necessitamos. Ele é a fonte última do nosso prazer e da nossa alegria. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, encontrar prazer nele, encontrar alegria nele. Então, ele é a fonte última do nosso prazer. As coisas boas que ele criou são apenas meios pelos quais nós devemos gozar a Deus. Devemos ter prazer nele. As coisas que ele criou são apenas trampolins para nos arremessar para ele. O grande problema é quando nós buscamos matar a sede da nossa alma nas coisas criadas e não no Criador.
As coisas boas que Deus criou são meios para que nós tenhamos prazer nele. O grande problema é que nós buscamos matar a sede da nossa alma em coisas temporais, em coisas criadas. E a alma humana tem sede de algo eterno, de algo infinito. O próprio escritor de Eclesiastes vai dizer logo à frente que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, a nossa alma, como diz o salmista, tem sede de Deus. Só Deus, que é eterno e infinito, pode matar a sede da alma humana. A beleza, os prazeres que nós vemos nas coisas criadas são apenas reflexos daquilo que Deus é. Estas coisas deveriam, ao desfrutar delas, me fazer desfrutar do Criador e não dessas coisas em si. Elas são meios e não fim em si mesmas. Então, o problema que o Eclesiastes quer levantar para você e para mim nesta noite é que nós precisamos aprender a usar as coisas que Deus criou para encontrar prazer nele e não usar essas coisas como se fossem um fim em si mesmos. Toda coisa bela que você contempla na criação, toda coisa boa, prazerosa que você desfruta nesse mundo, é apenas um reflexo da bondade do Criador. É apenas uma amostra da bondade do Criador. Quando você desfruta de alguma coisa boa, isso deveria remetê-lo para o Criador. É por isso que Paulo diz que tudo que Deus criou é bom e com ação de graças nada é recusável. É desfrutar das coisas boas que Deus fez com um coração agradecido e dizendo: isso aqui é apenas uma pitada da beleza do meu Criador. Eu estou aqui tendo contato com a bondade dele. Eu estou aqui tendo contato com o prazer que vem dele. Eu só posso ter a alma saciada e plenamente satisfeita nele. Essas coisas boas que nós desfrutamos no mundo é para despertar o nosso apetite de Deus. É como uma entrada que você come antes do prato principal, é só para atiçar o seu paladar. Então, essas coisas boas que você desfruta aqui é só para atiçar o seu paladar, para despertar a sua sede, a sua fome de Deus. Mas se você tentar matar a fome da sua alma com as coisas que Deus criou e não com Ele, você estará correndo atrás do vento. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Enquanto você estiver se agradando das coisas que Deus criou, você nunca terá um coração satisfeito. Mas o dia que você usar as coisas que Deus criou como meio para se alegrar nele, você terá um coração satisfeito. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará
o desejo do teu coração. Irmãos, que Deus nos ensine a usar as coisas boas que Ele criou. Que Deus nos ensine a desfrutar dessas coisas boas da criação de Deus. Não como um fim em si mesmo, não para tampar o buraco da nossa alma, mas como meios para nós desfrutarmos de Deus mesmo. A maior bênção que Deus pode nos dar é Ele mesmo. A maior bênção de que necessitamos é do Senhor mesmo. Que Deus nos ajude a entender isso e a encontrar o nosso prazer nele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.